Tá ali, ó, Oi, Mônica, boa chamando. noite para você. Obrigado por estar aqui com a gente hoje de novo. Oi, boa noite a vocês dois, boa noite, Toledo, boa noite, Kennedy. O prazer é inteiramente meu. Não é verdade, mas tudo bem. A gente vai fazer de conta que acredita, porque o prazer é nosso, claro, óbvio, sempre. Prazer sempre é nosso. Ô, Mônica, Davos está rolando, né? O encontro lá. É importante ter uma avaliação de como que foi a reação à troca do Paulo Guedes pelo Fernando Haddad como comandante da economia brasileira, né? Paulo Guedes era o ministro da Economia, Haddad da Fazenda. Como é que foi recebido lá e a importância disso? E uma avaliação sua sobre essa saída de cena do Paulo Guedes, entrada de cena de Fernando Haddad. Bom, a reação é quase que precisa de uma espécie de câmara de pressão, assim, porque os últimos 4 anos, em termos de participação de ministros da economia, ministros da Fazenda do Brasil em Davos, foi absolutamente desastrosa. Aliás, em qualquer evento internacional, assim, o Brasil nunca passou tanta vergonha, eu acho, quanto passou nos últimos 4 anos. E eu acho que teve para além do Brasil estar se apresentando novamente ao mundo como um país que tem alguma seriedade, né, para não dizer tem seriedade no governo, o que eu achei muito emblemático e muito relevante foi o ministro da Fazenda ter participado de uma discussão, ter participado de um evento ao lado da ministra do Meio Ambiente, porque a sinalização que isso dá para os participantes de Davos e para quem, enfim, está acompanhando os eventos, para os jornalistas, para o mundo inteiro, na realidade, porque esse é um evento grande todos os anos, é a de que, olha, a economia, no governo Lula, economia e meio ambiente são duas áreas que estão absolutamente correlacionadas e nada será feito na economia que vá prejudicar o meio ambiente, muito pelo contrário. Então, eu achei muito feliz Uma essa mensagem apresentação. importante, né, Mônica? Porque o Exato, desgaste do Bolsonaro no Brasil, o maior desgaste foi na área ambiental. Havia toda exatamente. essa coisa perante os investidores, essas pataquadas do Guedes, mas o dano na questão ambiental foi muito maior. Essa mensagem coligada, bacana, isso foi importante mesmo, né? Eu acho que isso foi de extrema importância e dá dá ao Brasil esse palco de credibilidade, né? E, inclusive, eu diria até que restaura, porque o Brasil perdeu muito nos últimos 4 anos com, enfim, as participações de diversos integrantes do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, né? Aqueles discursos da ONU e aquelas coisas que ele andou fazendo. E aí agora a gente tem a chance de dizer, olha, o Brasil elegeu um governo que vai de fato trabalhar pelo país e está aqui uma pauta extremamente importante, a pauta do meio ambiente, que está ligada à pauta econômica. E, Mônica, não é só uma questão de prestígio, né? Porque dá dinheiro também, né? Falar, ter a atitude correta, falar as coisas certas e mostrar as mensagens que as pessoas querem ouvir, volta em investimento, não é isso? Sem dúvida alguma. E eu acho que a mensagem que passa, inclusive, para os investidores internacionais, é uma mensagem muito importante, porque ela transcende aquela discussão em que, no Brasil, ela fica sempre presa a isso, né? No Brasil, a discussão fica sempre presa a ajuste fiscal, taxa de juros, política fiscal, política monetária. Nada sai desse entorno, né? E aí, quando você faz uma apresentação sobre os rumos do país, ao lado da ministra do Meio Ambiente, com ela também fazendo a sua apresentação e as suas colocações, isso deixa ver um país que está preparado para pensar o seu desenvolvimento, então, para sair dessa discussão conjuntural de política macroeconômica e passar para uma discussão de médio prazo sobre para onde o país vai, né? Quais são os rumos do país e para onde o país se encaminha, que é de extrema importância para a gente atrair o tipo de investimento que é aquele que fica no país, não é aquele investimento que entra e sai a qualquer momento, leva um sustinho, sai do país, aí daqui a pouco volta. Não é esse investimento que a gente quer atrair tanto, a gente quer atrair
investimentos que venham para ficar, que venham para, de fato, ajudar a economia brasileira a alcançar algumas das suas metas de desenvolvimento. Então, essa mensagem também traz essa ideia muito importante para atrair este tipo de investidor. Uhum. E também teve os fundos, né? Os fundos ambientais que o Brasil tinha Exatamente. perdido, ou tinha renunciado, que voltam a receber recursos, né? E esses a gente já viu anúncios sendo feitos não só por parte da Noruega, mas também por parte da Alemanha e por parte de outros países europeus. Então, a gente vê que houve já um destravamento dessa discussão, esses fundos estavam todos travados, e esse destravamento já aconteceu, o que é de extrema importância para o país reconstruir as políticas de meio ambiente, reconstruir as instituições e poder ter gente boa, né? Como a gente está vendo que temos gente boa para chefiar e para dar direção e norte a essa pauta que é fundamental. É. Mônica, e da pauta econômica propriamente dita? O Haddad pegou e falou em fazer uma reforma tributária até abril. A gente sabe que tem uma discussão importante no Congresso, desde o governo Fernando Henrique, aí teve o governo Lula, o governo Dilma, o próprio Temer discutiu isso, e o Bolsonaro e o Guedes não tinham competência para tocar nada adiante, né? Se você acha isso factível, como é que você analisa essa questão e outros recados econômicos que o Haddad deu também sobre a questão da estabilidade fiscal, da âncora fiscal, ou seja, transmitindo uma imagem também mais do rumo que ele quer dar para a economia. Eu acho que as duas falas, né? A fala a respeito da âncora fiscal e antes disso a fala a respeito da reforma tributária foram falas importantes e que foram vistas como importantes. É claro que a gente sabe que reforma tributária é um tema complicado, é um tema que envolve não apenas a forma como você vai ter impactos diversos em diferentes setores da economia, mas também tem impactos diversos nas entidades federativas, né? Então, tem impacto nos estados, tem impacto nos municípios. Então, é sempre um debate, é sempre uma discussão muito complicada. Agora, eu acho que a sinalização que o governo dá, que está aberto a levar essa pauta adiante, inclusive com pessoas que estão trabalhando agora junto com o ministro da Fazenda, que tem uma larguíssima experiência nesses temas, como o Bernard Rappi, que foi meu companheiro no Conselho de Assessoramento Técnico da IFE, até relativamente pouco tempo, eu acho que isso daí traz também ajuda a amadurecer essa discussão. Tem um ponto aqui, eu acho importante, que é o seguinte: eu não sei até que ponto essa discussão sobre reforma tributária no Brasil está suficientemente madura para que a gente, de fato, consiga avançar tão rapidamente nela. Talvez a gente ainda precise passar por algum processo de amadurecimento, mas tudo bem, é assim que você vai construindo as condições para fazer o que precisa ser feito, né? E para fazer a reforma da melhor forma possível. Isso Em que eu ia relação. perguntar. Desculpa, Mônica, continua, depois a Não, eu gente. ia só fazer um ponto, Toledo, que é o seguinte: em relação à âncora fiscal, eu achei excelente que o Fundo Monetário Internacional, instituição onde eu já trabalhei, tenha se colocado à disposição do governo brasileiro e que o governo brasileiro tenha aceito essa assessoria do FMI para ajudar a elaborar essa âncora fiscal, porque hoje os melhores especialistas do mundo em matéria de âncora fiscal estão no FMI. Então, vai ser extremamente importante para o Brasil ter essa colaboração, porque aí sim a gente pode pegar as melhores práticas internacionais e a experiência reunida dentro do FMI para fazer algo no Brasil que realmente faça sentido, muito diferentemente do que a gente fez com o teto de gastos, em que a gente simplesmente fingiu que o resto do mundo não existia. Ô, Mônica, agora eu vou até mudar minha pergunta, porque você me deu o gancho que eu lembro da nossa última conversa e eu vou fazer uma provocação. Então, muito provavelmente a Faria Lima vai ficar triste com essa assessoria do FMI, né? Porque o FMI está muito mais avançado do que a Faria Lima Está nessa muito mais à questão. esquerda da Faria Lima. Mas olha, tenho que dizer um negócio para vocês.
vai ser uma delícia ver a Faria Lima chateada porque o FMI está envolvido. Eu vou achar isso tão bom. Aí eu Agora, aproveito para avisar para a Faria Lima: ó, eu já trabalhei lá. Vocês podem realmente detestar o FMI. Detestem o FMI, porque eu já trabalhei lá. agora, Mônica, a reforma tributária é aquele tipo de expressão que pode significar qualquer coisa, né? Pode significar punir o cara que não ganha nada ou punir o cara que é dono das lojas americanas e está devendo 20 bilhões e não colocou no balanço. Que é uma reforma tributária? E, por exemplo, o Alckmin, como ministro, que obviamente dá voz ao setor empresarial, né, porque é a área dele, também quer uma reforma tributária, mas certamente não é exatamente a mesma reforma tributária que o Marinho do Trabalho quer, né? Que é Uhum. o. Assim, se tiver, você pode. Eu sei que é muito difícil, mas se você fosse sintetizar o que é preciso fazer nessa reforma tributária, quais seriam os pontos principais? E só para a gente também aprofundar um pouquinho, não ficar só no jargão, né? A reforma tributária, no Brasil em particular, mas acho que é o caso em outros países também, que já passaram por isso, você tem que primeiro elaborar quais são os princípios, né? Porque senão é exatamente isso que você falou, Toledo. Fica um negócio solto no espaço, ninguém sabe direito o que que é, do que se trata, tá falando do quê, que essa expressão significa. A reforma tributária é uma reforma da maneira como os tributos incidem em diferentes camadas da economia. E a gente tem um sistema tributário extremamente complexo. Então, a gente já começa com um ponto importante como princípio básico e norteador da reforma tributária brasileira, que é buscar uma maior simplicidade. A gente não pode ter um sistema tão complexo quanto o que a gente tem. Se a gente pega, por exemplo, essas análises que são feitas pelo Banco Mundial periodicamente, que tratam de quantas horas você gasta tipicamente para para calcular os impostos que uma empresa XYZ deve pagar, o Brasil é campeão de horas, porque o sistema é tão complexo que a quantidade de contadores e advogados, eu não sei mais o que você, advogados tributários, né, que você precisa ter para dar conta de fazer corretamente, né, a sua declaração, é uma coisa absolutamente fora do normal. Então, o princípio da simplicidade é super importante e é muito importante, inclusive, para a gente trazer um segundo princípio, que é o princípio da eficiência. Assim, uma reforma tributária tem que trazer maior eficiência, ela traz simplicidade junto com eficiência. Mas nos dois casos, você tem que achar um equilíbrio, porque não é nunca nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então, você não vai simplificar o máximo possível, porque isso pode gerar problemas para você. E você também não vai tornar o sistema hipereficiente, porque isso também pode gerar problemas. Então, você tem que achar ali o meio termo, o melhor equilíbrio entre essas duas coisas. Esses são dois princípios importantes. O Uhum. terceiro princípio, que é fundamental para o Brasil, é fazer uma reforma tributária que reduza o máximo possível, em conjunto com o princípio da simplicidade e o princípio da eficiência, o grau de regressividade da estrutura de impostos que a gente tem. Então, quando a gente fala em regressividade, a gente está falando precisamente de como os impostos incidem na população e nas diferentes faixas de renda. Impostos que são muito regressivos são aqueles que recaem muito mais sobre as pessoas mais pobres do que sobre as pessoas mais ricas, que é a situação que a gente tem hoje no Brasil, tanto no que diz respeito aos impostos indiretos, que são os impostos que a gente paga em bens que a gente consome, por exemplo, quanto em relação aos impostos diretos, que são imposto de renda, né? Direto é essencialmente imposto de renda. Então, a gente tem que pensar numa reforma tributária que reduza essa regressividade, porque isso não só alimenta a desigualdade, mas gera distorções enormes. A gente tem na nossa estrutura tributária, quem é muito rico no Brasil, ou quem é rico no Brasil, praticamente não paga imposto nenhum, porque a renda de uma pessoa que é rica
não é renda de salário, essa pessoa não é uma assalariada, essa pessoa recebe, normalmente, a fonte de renda são lucros, fluxos de lucros e dividendos e coisas assim que não são tributadas no Brasil. Então, a gente precisa tratar de tributar o que não é tributado e tratar de colocar essas pessoas que hoje são subtributadas completamente na nossa estrutura tributária, a gente tem que colocá-las na nossa pirâmide de tributo e aliviar quem está lá embaixo, aliviar a base da pirâmide de renda, que hoje paga proporcionalmente muito mais imposto do que deveria. Então, tem uma reforma estrutural aí para a redução da regressividade que precisa ser feita. Então, eu acho que são esses três eixos: Uhum. simplicidade, eficiência e redução da regressividade. Mônica, tem dois O, abacaxis aí que o Lula está tentando descascar, que são promessas de campanha. Primeiro, o reajuste real do salário mínimo, e segundo, essa promessa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ele fez aqui hoje em Brasília uma reunião com as centrais sindicais, está brigando com os economistas do PT para conseguir convencê-los da importância de fazer a isenção até 5 mil, porque isso implica uma perda de arrecadação muito alta, e em relação ao salário mínimo, estão dando uma chutada na bola para frente, para adiando esse debate sobre o reajuste real. Comenta um pouco esses dois pontos para a gente, o que você acha que eles fazem sentido, se o governo vai conseguir cumprir essas promessas de campanha. Olha, eu acho que o aumento do salário mínimo deveria não ser postergado. Eu acho que a gente já está com uma defasagem considerável no salário mínimo. O governo, durante o governo Bolsonaro, a gente até teve uma pequena erosão real do salário mínimo e as pessoas só receberam realmente a equiparação inflacionária. E eu acho que é um erro postergar. Eu acho que as coisas difíceis, faz as coisas difíceis logo de uma vez, porque quanto mais você posterga, mais difícil vai ficando. E nesse momento, eu acho que, apesar da gente não estar vivendo tempos normais no Brasil em termos de institucionalidade, né? Estamos longe disso. Eu acho que essa discussão daí ela não pode nem deve ser jogada para frente. Em relação ao imposto de renda e à isenção de quem ganha menos de 5 mil menos de 5 mil reais, aí é uma questão da gente ver precisamente como que você compensaria ou mais do que compensaria com uma redistribuição das alíquotas, né, para as faixas superiores de renda. Então, dá para imaginar situações, só tem que ver se elas são factíveis, mas dá para imaginar situações em que, ainda que você isente todo mundo que ganha menos do que 5 mil reais, você compensa aumentando a alíquota de quem ganha acima e faz isso gradativamente, né? Então, quanto mais alto você vai subindo na faixa de renda daqueles indivíduos, maior a alíquota aplicada. Tem que calibrar os números assim para ver precisamente uhum. como você não só compensaria, mas mais do que compensaria para que você tenha um ganho de receita, de fato, fazendo esse tipo de escadinha, né, de escalonamento nas alíquotas de imposto de renda. Mas o Brasil tem que fazer isso, porque assim, o Brasil, para o tipo de, para o que está na nossa Constituição, só relembrando a todo mundo aqui, o Brasil tem um estado de bem-estar social construído dentro da Constituição. Então, tudo que a gente faz e pensa em termos de reforma, seja reforma tributária, reforma qualquer outra, tem que estar dentro, tem que estar de acordo com os princípios que nós pactuamos na nossa Constituição. Na nossa Constituição, a gente pactuou um estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social precisa ser financiado. Então, a gente precisa achar a melhor forma de fazer isso. De acordo com os princípios constitucionais, a gente precisa proteger as pessoas mais pobres. Isso está na Constituição garantido como um direito fundamental. Então, partindo também desse princípio, a reforma tributária tem que ser condizente com o que está na Constituição. Ou seja, não dá para você tributar os mais pobres e livrar a cara dos mais ricos. Você precisa fazer precisamente o oposto, porque é isso que diz a Constituição. Então, eu acho que está na hora, inclusive no contexto dessas reformas todas e da tributária em particular, está
hora de a gente enquadrar a discussão econômica dentro da Constituição, e não o contrário, que é o que tipicamente acontece no Brasil, né? Tipicamente você escuta assim, o orçamento o orçamento não cabe na Constituição, ou relega a Constituição e fala dessas outras coisas sem dar a menor bola para a Constituição. Não, a Constituição é o marco fundamental, é a lei das leis. A partir daí, você define política econômica. Então, a reforma tributária tem que estar enquadrada precisamente nesse contexto. E por isso eu enfatizo novamente: R$ 5.000, outra faixa de renda, seja lá o que for, dá para desenhar um sistema em que você mais do que compensa essa perda de receita que você teria. Agora, como você faz isso? É condizente, é compatível com o que está na Constituição e tal? Todos esses elementos têm que estar sendo discutidos em conjunto, porque senão não vale. Senão a gente Isso cai que nos mesmos erros do passado de esquecer que a gente tem uma Constituição na hora que a gente fala de economia. você falou é muito importante para a gente lembrar que é a Constituição e não é a Faria Lima que dita quais são as balizas que a gente Exatamente. tem que seguir, né? Agora, só para ilustrar a complexidade e que você já mencionou no começo do nosso sistema tributário, eu fico imaginando o seguinte, como você falou, então vamos reajustar as alíquotas salariais para que os salários mais altos paguem mais. Só que qual que é o efeito disso? Você acaba levando as pessoas com salário mais alto para a informalidade da pejotização, né? Que é como ficou conhecida a transformação das pessoas, dos indivíduos em pessoas jurídicas para pagar menos imposto, que a alíquota é mais baixa, e daí você tem que ir atrás dessa pejotização para evitar que haja migração do salário para a pessoa jurídica, quer dizer, não é fácil, né? Não, não é fácil. E, na verdade, eu diria até o seguinte, Toledo, quando a gente pensa em imposto de renda, a gente tem que pensar não só no imposto de renda pessoa física, mas também no imposto de renda pessoa jurídica. Então, um reescalonamento das alíquotas, ele tem que ser feito para e passo para as duas, para a pessoa jurídica e para a pessoa física, precisamente para evitar esse tipo de migração que acaba gerando uma perversidade no sistema, porque você acaba não tendo os efeitos que você gostaria de ter, porque, enfim, as pessoas Uhum. vão sempre querer explorar aquele espacinho existente se você o deixar ali, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, estão falando muito aqui nas interações com a gente, nas redes sociais, das lojas americanas. Queria uma visão sua. Você conhece bem o mercado de capitais aí nos Estados Unidos, né? Mercado de ações também e tal. E aqui a gente tem nas lojas americanas essa pedalada contábil aí. Tem uma discussão grande. Eu queria uma avaliação sua sobre a importância disso. E o Alberto Santos falou: se o rombo das lojas americanas fosse uma empresa estatal, o mercado reagiria da mesma forma? Seria bem pior. Acho que seria bem pior. Mas o que houve nas lojas americanas é um caso clássico de fraude, né? É fraude, fraude financeira. Fraude financeira é exatamente isso. Então, foi isso que aconteceu. De alguma Dá para maneira, explicar? Porque, desculpa, eu li tudo que eu pude sobre esse assunto e até agora eu ainda não tenho certeza se eu entendi o que eles fizeram. O que eu entendi é que o que era dívida virou ativo, sei lá como, mas a mágica, mas você é consegue explicar? Porque classificação, Toledo. É uma questão de classificação. Então, assim, quando você está fazendo lá, aí entra numa seara que não é propriamente a minha, que é Sim. essa de contabilidade empresarial, mas tentando dar assim, só uma visão geral, mais ou menos didática, para as pessoas entenderem. Quando você está fazendo. Isso acontece tanto com empresas quanto com países, tá? Quando você está fazendo as contas da empresa ou as contas do país, você tem os fluxos, então você tem as receitas, as despesas, os pagamentos de juros e tal, e aqueles fluxos todos, no final, quando você soma tudo, eles vão te dar um balanço. Então, a empresa vai ter no final um balanço. O que é um balanço? O balanço são os estoques. Então, você tem os fluxos e os estoques, tá?
No balanço das empresas, você classifica passivos e ativos. Passivos, de um modo geral, são dívidas, e ativos, de um modo geral, são bens que você possui, né? São coisas que são efetivamente da empresa, e que, portanto, não estão relacionadas a nenhum endividamento. Um tipo clássico de fraude, e isso acontece, como eu disse, acontece com empresas, acontece com países, é um bem clássico tipo de fraude. É você reclassificar um ativo, ou você reclassificar um passivo como se ele fosse um ativo. Então, por exemplo, se você classificar um empréstimo, para dar uma ideia assim, em contexto de país, onde eu acho que fica mais fácil de visualizar. Num contexto de país, o que é ativo e o que é passivo? Ativo são as reservas internacionais do país. Então, tudo que o Banco Central tem de reserva internacional, hoje são 300 bilhões de dólares, mais ou menos. Passivo é o endividamento público, tá? Muitas vezes, o endividamento público, ele tem alguma contraparte nas reservas internacionais. Às vezes. Então, o que um país muitas vezes faz, e quando eu trabalhava no FMI, só a gente falar do FMI de novo, muito do trabalho que eu fazia era olhar precisamente como é que estavam esses balanços para ver o que estava acontecendo com as reservas internacionais e se a classificação estava corretamente feita. Mas o que a gente via demais era assim, países classificando itens de endividamento como se fossem ativo. Então, eram itens do passivo que eram classificados como receita porque tinha alguma contraparte com as reservas internacionais. Tá? Então, isso é para dar um exemplo de um país. No âmbito de uma empresa, você faz mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então, por exemplo, se o ativo é caixa, ou algum outro conceito que seja semelhante ao de reservas internacionais, você pode, muitas vezes, como o tipo de endividamento é variado, né? Você tem empréstimos, você tem emissão de títulos, você tem emissão de debêntures, você tem uma porção de outras coisas, você pode, muitas vezes, assim, cozinhar, fazer como a gente chama em inglês, cook the books, assim, cozinhar os livros, para que aquele passivo apareça como um ativo. E aí você acabou de transformar. É contabilidade criativa isso, tá? É o Muito que a gente criativo. chama de contabilidade criativa. Você transforma só na contabilidade um passivo num ativo. Aí pronto, se essa prática permanece, em algum momento você vai precisar acertar as contas, porque em algum momento os fluxos e os estoques vão ficar incompatíveis. E aí, no momento em que você tiver que fazer o acerto de contas, todas aquelas práticas anteriores que você fez de chamar passivo de ativo, elas vão virar um rombo, vai aparecer um rombo no balanço da empresa. Então, assim aparece o rombo das lojas americanas. Ó, precisamos encaminhar para o encerramento aqui. Eu tenho que sair correndo para o outro trabalho aqui, Mônica. Preciso da sua ajuda do Zé aqui agora. Vamos fazer a síntese desse terceiro bloco. Como o Davos reagiu à troca de Paulo Guedes por Fernando Haddad? A nossa síntese. Olha, de um modo geral, bem, muito bem. Fora do país, né? Fora do país, todo mundo reagiu. E aquela ideia Davos de reagiu recuperar bem, a a Faria credibilidade. Lima nem tanto. Exatamente. Boa. Olha aqui, muitos elogios para a participação da Mônica aqui. Tiago Arcanjo. Mônica explica bem demais. Obrigado. Gama Aires. Nossa, que aula. Mônica, você sempre faz sucesso quando você vem aqui, viu? Parabéns. É um prazer vir aqui. Faz sucesso no seu canal também, né? Exato. No programa você... Aí eu posso fazer anúncio do canal, né? Então, gente, se vocês Claro. gostarem, vocês podem ir lá para o canal. É só procurar Mônica Debolho YouTube. Pronto, aí tem várias coisas lá. A aula continua lá, Gama Aires. Boa. Muito bom, Mônica. Muito obrigado mais uma vez aí pela